conosco, pela gentileza de nos atender aqui nesta manhã. Deixa eu só eu tenho que bloquear aqui, agora sim. Luciano, agora sim. Bom dia, bem-vindo. Ô, Luciano, tu é embaixador lixo zero, mas não é pela Serrana, né? Não. Ah, tá, não, só pra saber. O conceito é muito maior, Niltinho. Ah, tá certo, tá certo. Um abraço aí, Bica, Niltinho. Prazer poder estar de volta aí na nossa Tubarão, falando para toda a região da Murel, né? Enfim, a todos aí. E falar de um assunto muito importante. Por quê? Porque é importante a gente trazer esse assunto para nós primeiro, né? Para depois poder cobrar atitudes, né? Nós, desde que a gente nasce até o dia que a gente vai embora daqui, nós produzimos, independentemente do que tu estejas fazendo, mais de meio quilo de lixo por dia, né? Aqui em Chapecó, por exemplo, chegava a 1 quilo, às vezes 1,1 kg por habitante. 160 toneladas na minha época, né? Lembrando que o meu mandato terminou em 2020, eram 160 toneladas de lixo que vinha para a prefeitura resolver isso, né? E aí nós conhecemos, nos inteiramos, né? E fomos atrás de políticas internacionais, vamos dizer assim, políticas que traziam soluções de todos os lados. E aí o Instituto Lixo Zero é um instituto conectado, é o Instituto Lixo Zero Brasil, Instituto Lixo Zero Colômbia, Instituto Lixo Zero Europa, enfim. Esse instituto ele traz, vamos dizer assim, as expertises mundiais de municípios, de cidades, de áreas urbanas que tiveram experiências anteriores às nossas, né? E aí nós começamos a conhecer melhor. Em 2019 foi o ano cheio, assim, que a gente conseguiu medir essa aplicação dessa política, que em tese é uma política que faz com que você contagie, né, a população, faz com que a população primeiro entenda desse assunto, entenda que existe essa demanda e busque a solução juntos, né? Mas é óbvio que precisa ter uma decisão firme, né, de quem tem o comando, ou seja, quem é que cuida efetivamente da limpeza urbana, né? São os municípios. Aí o município precisa ser protagonista, ele precisa ser, vamos dizer assim, o grande indutor desse contágio a toda a população. Eu digo e afirmo sempre que a política do lixo zero ela é uma revolução ética. Você precisa entender primeiro que você produz, né? E você precisa entender que você produzindo precisa ajudar a dar um destino, indicar a dar um destino, se comprometer a dar um destino, né? Então nós tivemos essa experiência aqui, depois eu acabei sendo convidado para ser embaixador do Lixo Zero, tive algumas experiências na Embaixada da Itália aqui no Brasil, em Brasília. Eles transformaram a embaixada no prédio da embaixada, enfim, né, em lixo zero. Participei ativamente, participei no Rio de Janeiro, alguns municípios do interior do Rio. Estive na Cúpula Mundial dos Prefeitos em julho de 2019, que aconteceu em Medellín, onde estavam lá 100 prefeitos do mundo todo, né, como Jacarta, por exemplo, uma cidade que tem a população, o mesmo território de Chapecó, são 260 quilômetros quadrados, e tem uma população do tamanho do Rio de Janeiro dentro desse território. Ou seja, eles tinham incríveis soluções, e isso a gente trouxe, conheceu, também apresentei os números aqui de Chapecó, como números que animavam nós a continuar com essa política. Então, a política do lixo zero, acima de tudo, ela começa com os cidadãos. Ela precisa inevitavelmente que o município assuma a condução, né, a indução da união da cidade em torno desse assunto e provocar muitas atividades. Uma das atividades que mais me emociona até hoje, né, e não é difícil de encontrar aí pelos canais oficiais aí da prefeitura também, é quando nós premiávamos as atitudes cidadãs, né, pessoas que antes mesmo de nós estarmos provocando através dessa política internacional, vamos chamar assim, do lixo zero, já faziam, né? Eu lembro de um senhor do interior aqui de Chapecó que nós premiamos ele porque ele tinha uma atitude que já fazia mais de 10 anos que ele fazia toda a separação na propriedade dele, né? E aí perguntaram para ele por que ele faz isso.
e ele deu uma resposta que até hoje me emociona, né? Porque ele disse assim: eu faço isso para mostrar para os meus netos que o lixo é a responsabilidade deles, né? Então, tinha um outro senhor aqui do centro da cidade também, e todo dia, nós aqui em Chapecó temos os containers, né, para coleta de lixo, tanto reciclável quanto orgânico. E aí ele todo dia varria lá na frente daquele container dele. Quer dizer, ele além de manter a casa dele limpa, ele ia no outro lado da rua, na frente da casa dele, e varria aquele espaço ali na frente da casa dele, né? Então, são coisas assim que marcaram, né? E essas pessoas, elas não faziam por conta da política do lixo zero. Já vinham fazendo antes, mas a política do lixo zero incluiu ela, trouxe ela, premiou ela, né? Eu estou dando 2 exemplos aqui, tinha milhares de exemplos aqui em Chapecó. O quartel da Polícia Ambiental, né? Ele se tornou... A Polícia Ambiental é que cobra, né, de todos nós aí, as regras, as leis, as normas ambientais. E o quartel do lixo zero aqui também se contagiou com a nossa política aqui, alavancada pelo município de Chapecó na época, e transformou o primeiro quartel lixo zero do Brasil. Também foi um marco, assim, impressionante. Tem algumas coisas que eu lembro, mas também, né, Niltinho, todos os ouvintes aí da nossa Hora Hiper, Bica e de todos os amigos que estão nos ouvindo, eu sei que tem amigos aí de Capivari, o doutor Hebron, meu colega advogado, amigo do coração, o Ricardo, meu irmão de longa data. Ricardo já tá aqui, meu mestre, ídolo, irmão de 40 anos. Já tá ele puxando teu saco. 40 anos, o Buligol nem tem 40 anos. Tu tem, Ricardo, tu tá acabado, tu tá com a lata caída. Parece que trabalhava 10 anos numa mineradora lá em Criciúma. Tem que tomar, viu, Niltinho? Tem que tomar colágeno. Nós aqui que temos uma ligação muito ligada aqui com a suinocultura. Não, mas o Ricardo tá acabado. Mais torresmo aqui. O Ricardo tá acabado, parece. Tem que usar mais um Jequiti aí, ô Ricardo. Mas tá te mandando um abraço aqui, tanto quanto o Dura. O Dura tá dizendo aqui. Grande Dura. O Dura tá aqui, entrevistei já várias vezes aí o Buligon. Uma vez o Buligon, ele disse. Querido amigo. Eu tive o prazer de passar um sábado com o Dura lá. Aí não é muito prazer, cara, né? Aprende muito com ele. A mordida foi grande, Luciano? Não. Não foi grande a mordida? E depois saímos felizes e fomos almoçar no restaurante do piá dele. O Escatola. Cara, eu cheguei, era 8 e pouquinho na rádio, aí tinha um menino que nós conhecemos, eu levei uma camisa da Chape na época, e saí daí eram 5 da tarde, cara. Uma maravilha. Não, mas ele fez um sábado contigo no estilo que ele faz durante a semana à noite. Ainda bem que tu não vê. Durante a semana à noite ele entrevista o cara com garrafa de vinho, chopp, salame em cima da mesa. Aí não termina a entrevista, só ele fala, né? Ele vira o discurso do Dura, né? Luciano, agora voltando para a pauta, aqui eu sempre falo que aqui no nosso programa, que eu desisti da nossa geração em relação ao lixo. Porque é uma geração, de forma geral, porca. Tá? Tem bons exemplos, tudo mais, mas infelizmente eu não consigo ter esperança. A minha esperança é no meu filho, é nas crianças, né, que venham com uma mentalidade diferente. Tu acha que essa questão do lixo zero, ela passa por aí também, muito pela educação, e isso não acontece como deveria acontecer, por exemplo, nas escolas? Veja bem, eu acho que sim. Eu só quero dizer que eu não desisti ainda da nossa geração. Eu desisti. Sabe? Porque tu sabes, Niltinho, que o neto, o filho, né, o afilhado, ele sensibiliza mais as pessoas do que o amigo, do que o pai, entendeu? Então, assim, a experiência que nós tivemos aqui de levar até os colégios. Então, nós tivemos o ano de 19, todo ele para medir a nossa experiência aqui com a política do lixo zero, né? Que eu quero dizer que ela não foi da prefeitura, ela foi alavancada, indutora dessa política, mas a população se envolveu. E os melhores resultados a gente conseguia nos colégios, tá? Por quê? Porque as crianças entendiam, né, já dentro da sala de aula, e nós, enquanto prefeitos, nós recebemos, isso é muito comum, vocês sabem disso, muito comum que as crianças, o colégio, visitem, né, através das professoras, levam as crianças visitar o prefeito, conhecer o gabinete. E nós tivemos uma sacada aqui, muito legal,
que foi criar um ambiente que nós chamamos de espaço pedagógico, né? Que é uma compostagem e uma horta que a gente chama de agricultura urbana, né? Uma compostagem, uma horta no gabinete do prefeito, no prédio do gabinete do prefeito, sabe? Então, as crianças visitavam o prefeito e nós íamos lá. A partir daí, elas passavam a ser... Cara, era muito legal isso. Ver as crianças ir lá. Eu me lembro de um colégio que foi levar para mim uma vez e eu não vou lembrar aqui o nome da planta, tá? Mas é uma planta que ela favorece a vinda das libélulas, porque a libélula, ela é o inseto predador do Aedes aegypti. Tu tá entendendo? Eu não sabia disso. Quem me ensinou isso? Como, Neutinho? Não, nós também não, eu não sabia também. Eu também não sabia, cara. Quem me ensinou isso foi numa feira de ciências provocado por uma criança que, né, estudou isso e descobriu. Então, ela me ensinou todo mundo que aquela planta atrai a libélula, e a libélula estando junto no perímetro urbano, junto no nosso jardim, vamos dizer assim, ele vai combater o Aedes aegypti. Caramba, cara, veja que ideia. Cara, eu tô arrepiado só me lembrar dessas coisas. Então, assim, todos os dias nós tínhamos grandes ideias das crianças e principalmente o interesse delas nisso. E essas crianças vão para casa, né? Elas brincam com o vô, elas falam com o tio, elas falam com o pai. E eu acho que a nossa geração precisa, e aí eu queria dizer isso de forma, assim, esperançosa, né? Nós precisamos, a nossa geração, as gerações aí mais velhas, nós precisamos ter bons ouvidos de ouvir as crianças, sabe? As crianças mais... Eu sou pai de 3 filhos, inclusive a minha filha do meio está de aniversário hoje, eu mandei um beijo para ela, feliz da vida. E os 3 filhos, eles muito mais me ensinaram do que eu ensinei eles, caramba. Tu tá vendo? Eles estão até hoje fazendo isso. Então, essa abertura que tu tem, com esse liame de amor que você tem com os teus filhos, com os teus netos, vai mudar, inclusive, a nossa geração. Eu sou muito esperançoso com isso. E esses assuntos, por exemplo, né, que nós estamos tratando aqui de destinação do resíduo, é um assunto que vai estar na nossa pauta sempre. Tu imagina alguma prefeitura se livrar, vamos dizer, de soluções para o lixo? Não existe, caramba. Não. Enquanto nós tivermos vida, né? No meu caso, por exemplo, tenho 102 quilos, né? Eu vou produzir sempre 1 quilo de lixo por dia, até que no último dia que eu tiver aqui, eu vou entregar para a natureza 104 quilos. Tu tá entendendo? Sim. Nós precisamos entender isso, pô. Entendeu? Nós temos que entender que o nosso cotidiano, tá aqui o lixinho, usei isso aqui, agora quer dizer, tudo que nós produzimos. E 90% de tudo que nós produzimos pode ter destinação. O lixo zero não trabalha com o zero lixo, ele trabalha com 90% de destinação. Então, esses índices são possíveis. Aqui a gente conseguiu fazer. Né? Os ecopontos, por exemplo, a população começou a exigir lugares para colocar e dar destino aos lixos. E nós, aqui em Chapecó, aumentamos no ano de 2019 230% a coleta nos ecopontos. Inclusive, no gabinete do prefeito, além da horta orgânica, urbana, que a gente chama, além do espaço de compostagem que nós criamos, educacional, e também todo dia nós estamos dando destino do prédio do prefeito, né, que era lixo zero, nós também criamos o ecoponto no gabinete. Ou seja, as pessoas levavam pilha, levavam vidro, levavam guarda-roupa, levavam Luciano, colchão. Desculpa, eu preciso te questionar sobre isso que tu estás falando, o aumento, né, dessa coleta. Isso gerou muito custo para o município, Luciano. O que onerou os cofres aí? Gerou economia, Rafael, gerou economia. Nós tivemos no primeiro ano, claro que Chapecó, só para você ter uma ideia do meu tempo, né? Hoje isso deve ter aumentado. Chapecó pagava para coleta de lixo, né? Destinação e também armazenamento, enfim, até levar as cooperativas também de catadores, que eles são e foram talvez as pessoas mais importantes, catadores. Nós gastávamos na época 1.200.000 por mês, né? No final de 2019, quando nós conseguimos medir
né? No início de 2020, na verdade, que a gente conseguiu medir um ano desse programa, a gente economizou 700 mil. Quer dizer, a gente gastou menos. Pô, menos da metade? Viu? Ah, Não, da por metade, mês, quase da né? metade. Vamos lá, Vitinho. Foi um valor, nós gastávamos 1.200.000 por mês. E nós economizamos em 12 meses 700 mil. Ah, Ou seja, tá, sim. é pouco, mas a gente não aumentou, primeiro. Segundo, a população aumentou em 30%, isso é um valor muito alto, né? 30% nós coletávamos 30 toneladas de lixo reciclável por dia, foi para quase 40. Está entendendo? Por dia durante o primeiro ano. Aumentou 30%. As pessoas se dedicavam a dar destinação correta para o lixo. E tem um número que é incrível, que é os 230% de aumento dos ecopontos. Os ecopontos são lugares cuidados pela prefeitura, com grandes containers, para o cidadão levar um guarda-roupa, levar as garrafas, levar... E a partir dessa coleta, nós incentivamos, provocamos, e tivemos, assim, uma ligação muito forte. Talvez o segmento que eu mais me liguei, né, durante o meu mandato foi os catadores aqui de Chapecó. Chapecó tinha, na época, 15 cooperativas, né, 15 associações de catadores, e esses aí foram os nossos agentes de limpeza urbana. Essas pessoas realmente foram muito importantes para que nós conseguíssemos consolidar a política aqui. Não, mas eu precisei te provocar, já imaginando a tua resposta, porque quando a gente apresenta isso para cidades que, por incrível que pareça, Luciano, ainda não tem coleta seletiva sequer, ainda não apresenta sequer coleta seletiva, e tem aqui do nosso lado, Laguna não tem coleta seletiva, por exemplo. Tu fala é custo, tudo se fala que é custo, que não reduziu o custo. Ah, é pouco, não importa se é pouco, reduziu o custo com uma iniciativa, quer dizer, a roda já está pronta em alguns lugares, a gente pode ir lá imitar, né, cara? E tem outro valor que é imensurável aí, que é a questão da saúde pública, tá? Que tu não tem hoje a curto prazo. Tem a questão da economia, porque tu começa a dar uma qualidade de vida diferente. Aqui em Tubarão, infelizmente, o projeto do professor João Monteiro, a época da Unisul, eu cansei de entrevistar ele, estava tentando organizar a Associação dos Catadores de Lixos. Catadores de lixo, a coisa não andava porque não recebia o devido apoio. E esses caras, ao invés de ganhar um trocadinho e não saber o que fazer com uma associação, eles começavam a se organizar, começavam a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então a economia girava muito, porque o lixo reciclado vira dinheiro, cara. Exatamente. O lixo Exatamente. Eu vou lembrar de uma solução que veio aí de Criciúma e do Sul. Nós coletávamos aqui muito essas embalagens, que depois da pandemia deve ter aumentado muito, de isopor, né? E depois que a gente conseguiu começar a dar destinação nos containers de grandes volumes disso, uma das cooperativas se especializou em coletar em toda a cidade, e uma empresa aí do Sul, não me lembro o nome, mas é aí de Criciúma, que vinha aqui em Chapecó, porque tinha um grande volume, coletava, levava e dava destinação ao nosso isopor. Tu tá entendendo? Então, assim, grandes soluções, sabe? Grandes soluções são apontadas. As cooperativas de catadores aqui, nós alugávamos um barracão para eles, né? E ajudávamos eles a equipar esse barracão com esteira, enfim, com a separadeira lá, com a mão de obra, inclusive, da prefeitura, ajudando ao entorno deles, né? E ajudando eles a buscar o destino de vidros, né? Aqui nós temos um exemplo de um agricultor, o André Lino. Visitei ele não faz muito tempo, né? Ele dentro da propriedade rural dele, ele construiu um barracão com recurso próprio, a prefeitura só apenas incentivou, e hoje ele está dando destinação a todos os vidros, principalmente garrafas, né? Que nos finais de semana aí aumenta muito, né? A destinação dos vidros, transformando quase que numa farinha, um pó muito fino, em alguma miligragem lá, parece até um talco. Tão fino, cerolzinho bem fininho. Dando destinação para o vidro, dando destinação para os eletrônicos. Ele coleta todos os eletrônicos aqui
e coleta todos os vidros aqui na região inteira e dá destinação. Tem a propriedade rural dele? Tem. O pai e a mãe estão lá na propriedade? Estão. Ele é agricultor? Sim. Ele tem a vaca dele, se não me engano, ele também tem leite, produção de leite, né? Tinha um aviário, mas agora não tem mais, enfim, e colocou uma outra solução para resolver um problema urbano. Então, Chapecó tem muitos exemplos, o mundo tem muitos exemplos, e a conexão disso tudo se faz através de institutos, como, por exemplo, o Lixo Zero. É uma solução que a gente recomenda. Viu? Ô, Luciano, aqui até para fazer justiça, alguns programas eles tiveram êxito, né, na execução aí do recolhimento de lixo, e um deles é justamente o programa que a CDL faz em Tubarão, que é o do lixo eletrônico, né? Todo dia D tem lá a pessoa que tem uma televisão velha, uma geladeira velha, um videogame velho, pode destinar tudo a levar, que a CDL faz a destinação final. Nós estamos o pessoal acha que não é nada, é 1 tonelada por mês de lixo eletrônico. É isso aí. Entende? Isso aí. Que a CDL acaba dando destino correto, né? Um programa já de anos que tem dado muito certo. O papel do Instituto, por exemplo, Luciano, eu promovo um evento aqui no Aniversário Tubarão, né, que é um evento, é um festival de cervejas, etc, etc. Eu, no ano passado, como se consome muito plástico, né, e orgânico, são basicamente os dois lixos que a gente produz no evento, eu queria fazer que o evento fosse lixo zero, por exemplo. Vocês dão algumas orientações a esse tipo de situação? Estou citando meu exemplo, mas obviamente serve para qualquer um. Ou daqui a pouco uma grande empresa que queira fazer algo parecido? Sim, claro que sim. O Instituto Lixo Zero, ele não é só o município, é longe disso. Ele tem... e, aliás, eu acho que a atividade do Instituto é muito maior com empresas e instituições. Caramba, eles te dão, Milton, em 40 minutos, eu não vou dizer nem 1 hora, porque em 40 minutos, o Instituto, o presidente do Instituto, que mora em Florianópolis, né, ele te dá uma noção de como tu fazer no teu evento, entendeu? Sim. Que você... É muito simples, só que parece que a gente não enxerga isso, né? E quando você tem essa instrução com alguém que tem know-how, né? Que tem história nessa política, vamos chamar assim de basura zero, como diz os colombianos, né? Ou seja, lixo zero, ele te dá um start que você transforma. E assim, ó, sem estresse, não precisa fazer tudo. Começa fazendo por partes, já no próximo evento tu melhora um pouco, no segundo tu já melhora mais, e no terceiro ele já é produção zero, vamos dizer, né? Dá destino a 90% do que se produz ali. Cara, é muito fácil fazer esse contato com eles, tu obviamente, se quiseres trazer eles aí, eles estão muito próximos daí, né? O presidente mora em Florianópolis, é uma pessoa muito solícita, muito aberta, e ele traz esse know-how. Então, assim, é muito, muito tranquilo. Eu te aconselho a pensar nisso, né, no próximo evento, que você vai ter uma maior satisfação do que tu já está tendo em fazer. Né? Para quem tá nos ouvindo, acha Instituto Lixo Zero no Google, facinho, contato, tranquilo? Acha. Inclusive, eu posso compartilhar com vocês aí o telefone do presidente do Instituto, né? Uhum. E ele é muito, muito legal, muito entusiasta, sabe? Tu dá o tamanho do teu desafio e ele ajuda a fazer. Aqui, por exemplo, né, ele me ajudou a construir até a redação do decreto que nós baixamos aqui para deflagrar o processo Lixo Zero, né? E tivemos a satisfação de fechar o nosso mandato com o gabinete do prefeito certificado pelo Instituto como Gabinete Lixo Zero. Não sei se outros tiveram esse privilégio, mas eu tive a alegria de terminar o meu mandato no meu gabinete como sendo Lixo Zero, e muitas dos nossos espaços, né? Para você ter uma noção, Chapecó tinha, na minha época, 26 postos de saúde, nós tínhamos 86 colégios, CEINs, creches, enfim, né? Eu só estou falando da educação e da saúde, né? Fora os outros espaços. Eu estou lembrando de uma das primeiras coisas que tu comentou, que é o incentivar quem já está fazendo certo. Isso. E eu tive uma alegria de fazer 2 anos aqui na Hiper uma campanha chamada Reciclar e Respeitar, que é nas escolas municipais. Eu visitei 14 escolas no município. E dessas 14 escolas eu vou destacar 2, Niltinho, que seriam, por exemplo,
possivelmente homenageadas, se fossem reconhecer a Escola do Bom Pastor e a Escola do Sertão dos Correias, lá, José Hilário, porque o que eles arrecadam, o que eles encaminham de reciclagem, de óleo, de planta, de plástico que as crianças trazem de casa, sabe, é uma coisa impressionante o quanto essas escolas já conseguem mobilizar. Aqui no Bom Pastor tem uma horta que os alunos cuidam e é um zelo com aquela horta, porque eles fazem a compostagem, fazem tudo ali na escola para. Então essa criança está levando para casa esse conhecimento, né, cara? Exatamente. Aqui nós tínhamos um colégio na IFAP, aqui que é o maior bairro de Chapecó. O professor incentivou, caramba, eles produziam todas as hortaliças e todos os legumes que a merenda escolar deles necessitava. Dentro da escola, cara. É enorme isso. E viu? Mas é que hortaliça ninguém come também, né? Ninguém gosta. Viu? Criança gosta, meu tio. Gosta nada, gosta de chips, de salada. Gosta nada. Você sabe que em cima disso do criança gosta, não gosta, eu vou citar, eu acho que é a 15ª vez que eu cito o mesmo documentário aqui, que é o Invasor Americano, e nas escolas da França, a nutricionista não existe refrigerante, né? Não é uma nutricionista na França é a escola federal, todas as crianças têm a mesma educação, independente de classe social, enfim, o mesmo padrão educacional, e todas com nutricionista. E aí ele, para testar, ele levou refrigerante. Eles, claro que com permissão das escolas, ele levou, né? As crianças sentando com água ou suco, e ele botava a Coca-Cola na mesa. E as crianças não tomavam, diziam, não, cara, não pode, eu não posso tomar, isso me faz mal. Eu ficava olhando, esse cara, que louco, porque já está incutido. Já entenderam, Tansas. Claro, e depois de despertar, eu vou dizer o que aconteceu comigo, né? Depois que tu desperta para isso, você faz da tua vida uma revolução. Eu, por exemplo, depois da política lixo zero que a gente deflagrou aqui, eu melhorei meu guarda-roupa, onde eu guardo os meus calçados, a gestão do meu ambiente, da minha casa aqui, do meu escritório, eu cuido muito disso, sabe? Que bacana. Então, é uma revolução que se faz dentro da gente. E isso é muito legal. Show de bola. Ô Luciano, agradeço se tu puder passar o contato para mim aí. Vou passar aí pelo WhatsApp aí. Isso. Show de bola. Tu tens o meu WhatsApp, é só mandar. Ô Luciano Buligon, deixa eu te fazer uma pergunta, não tem como fugir da política, né? Vai ser candidato esse ano? Mas olha, o futuro a Deus pertence, meu amigo. Não disse não. Não disse não. Quando não nega... Não disse não. Eu quero fazer uma outra pergunta. Tem uma escala, né? Quando o cara nega com veemência, aí eu acho que não é. Quando só nega, a gente acha que é. Quando não nega, esse murinho é de quem vai ser candidato. Encontrei um amigo sexta-feira na padaria, ele me disse, aí, saiu da política? Eu disse, eu não saí nem entrei, eu tô no meio. E eu quero fazer uma outra pergunta. O senhor foi o secretário de inovação antes aí do Jorginho Mello assumir, né, por um bom período. E se tem uma coisa que parece que tem um sapo enterrado aqui em Tubarão, é o Centro de Inovação, que tu conhece bem. Vocês não conseguiram desenterrar esse sapo, o Jorginho não conseguiu. O que acontece ali, Luciano? Acontece que inovação você faz com sociedade, universidade e governo, né? Sim. Então, assim, eu não sei a situação hoje, mas na minha época faltava esse tripé andar junto, né? Nós precisamos fazer isso. Então, precisa, aqui em Chapecó, por exemplo, eu tive o privilégio de inaugurar o nosso aqui, que é igual daí, né? E eu inaugurei no meu mandato. Com o quê? Se não fosse a universidade e os empresários aqui de Chapecó, eu não teria conseguido. Então, a gente conseguiu unir esses setores, né? Vamos lá, sociedade organizada, empresários, enfim, né? Aqueles que não têm ligação ao governo, as universidades que detêm o conhecimento e o governo. Esses três precisam andar juntos. Essa tríplice hélice aí, se ela não trabalhar, não faz vento. E esse catavento aí tem que andar. Então, na minha época era isso, faltava essa articulação mais afinada, né? Não é só governo com governo, não, né? Então tem que ser essa comunicação. Acho que está faltando isso, eu daria essa sugestão, já que tu está me perguntando, quem sou eu para estar me metendo? Não, mas tu és um ex-secretário que esteve no meio, né? Mas é isso que falta. Dinheiro e obra parada, meu irmão, uma edificação daquela parada é prejuízo para a sociedade. Né? Então, não tenha dúvida. E o conhecimento que deixa de gerar, né? O Centro de Inovação incuba, ele traz as experiências empreendedoras, conhecimentos de cada região
e deflagra um processo de crescimento econômico muito importante, né? Então, parado, obra nenhuma funciona. Esse aí, pior ainda. Ex-prefeito Luciano Buligon, voltaremos a conversar sobre o tema. Voltaremos, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Ganhei o dia com vocês aí hoje. Muito obrigado. Beijo no coração. Desculpa algum abuso, obrigado pela atenção conosco, seja sempre bem-vindo aqui.